O choro da comerciante. Ela teve todas as mercadorias e o carro levados pelos bandidos. Os criminosos chegaram a ameaçar atirar em crianças. Moradores de Barcelona, na Serra, também reclamam da insegurança. Casas destruídas e prejuízos. Moradores que tiveram imóveis destruídos por explosão de carro movido a gás pedem indenização na justiça. Uso de anticoncepcional pode potencializar o risco de trombose. Um médico fala sobre o problema que deu maior susto na Lia. A jovem engenheira foi parar na UTI. Polícia descobre fábrica clandestina de armas e munição no norte do estado. O dono do local é acusado de assassinar motorista da prefeitura de Viana. Qual o limite entre o real e o virtual? Pokémons mudaram o comportamento de crianças e adultos. Até que ponto a busca incansável pelos bichinhos é saudável? E o Flamengo está cada vez mais no estado. No desembarque hoje no aeroporto de Vitória, foi recebido com festa pela torcida. A gente volta em um minuto. Olá, boa noite. O desespero de moradores e comerciantes de um bairro da Serra. Em um dos ataques dos criminosos, eles ameaçaram atirar em crianças. Na última ação, os bandidos renderam uma comerciante, fugiram com o carro e mais de R$50 mil em mercadorias. Dor, sofrimento, angústia, sensação de estar só. Foram assim os últimos 3 dias dessa comerciante. Marlúcia é mais uma das vítimas da criminalidade em Barcelona, na Serra. Ela vende roupa de cama, mesa e banho. Na última terça-feira, foi rendida por 2 homens quando conversava com uma amiga. Um deles estava armado. A comerciante perdeu o carro e toda a mercadoria de enxoval que ela tinha acabado de pegar em uma fábrica. Já encostou com a arma direcionada a mim, dizendo que ia me matar se eu não entregasse a chave. Eu fiquei sem atitude, sem querer entregar a chave, disse para ele: as chaves estão lá em cima com as crianças. Aí ele falou: eu vou subir e vou matar as crianças. Eu olhei pro meu carro, tinha um camarada sentado no volante. Aí eu caí na realidade, tô morto, tô no sal. E saiu tranquilo, como se o carro fosse dele, pulando os quebra-mola numa boa. Nos últimos 7 anos, a comerciante foi assaltada 3 vezes, 2 ocasiões aqui no bairro Barcelona. Só em mercadorias o prejuízo passou dos R$51 mil. Mas não é só ela que reclama da falta de policiamento. Outros empresários aqui do bairro e moradores alegam que por aqui é muito difícil encontrar uma viatura. Com medo de represálias, moradores preferem não se identificar. Mas, segundo eles, o bairro está abandonado. Eles vêm esporadicamente durante o dia, a gente não consegue ver eles rondando no bairro, não. Vocês já foram vítimas também de criminosos? Sim, já fomos vítimas. Esse ano a gente teve um assalto no caixa com uma funcionária que estava grávida. Nunca passa viatura na minha rua e a gente sempre escuta, né, casos de assaltos de carro, de moto. Essa semana mesmo aqui na minha rua roubaram o celular de uma moradora. A gente fica sempre à mercê dos bandidos, a gente chega em casa com medo, a gente sai, procura não chegar muito tarde, porque renderam a minha vizinha, né? Fizeram um arrasto na casa dela, levaram o carro, tudo que ela tinha dentro de casa. Se pelas ruas de Barcelona a insegurança predomina, na vida de Marlúcia é ainda pior. Desde 2009 foram 3 carros roubados, mercadorias levadas e um acúmulo de prejuízo que parece não ter fim. Sair de casa para trabalhar virou uma batalha emocional travada diariamente. Nesse momento, a única coisa que lhe resta é a fé em dias melhores e a esperança de conseguir recuperar pelo menos a mercadoria roubada. Assim, ela pode começar a lutar novamente. Se eles levaram a mercadoria, se para eles não vai servir de nada, que eles abandonem em algum lugar onde, perto de um posto policial, ou que uma pessoa idônea ligue, que todo mundo está sabendo do assalto, que pelo menos me devolva a mercadoria. O que sobrou dela sequer, mas que me devolvem a mercadoria, para que o prejuízo não seja tão grande, tão grande.
Difícil a situação, né? Nós já mostramos outras reportagens falando sobre a insegurança na região. A resposta da polícia era sempre a mesma. Já está claro que uma mudança na estratégia é mais do que necessária. Moradores que tiveram as casas destruídas por explosão de carro a gás em Vitória já começaram a reformar os imóveis, mas não querem ficar no prejuízo não. Vão entrar com pedido de indenização na justiça. É tempo de fazer reparos. Hora de consertar o que a explosão destruiu. Os vidros da casa de Dona Valéria chegaram hoje. Grandes perdas e só o fato de lá em cima eu tive uma grande vitória na minha vida, porque não só a minha vida, como a vida do meu filho também foi protegida, como a vida da minha mãe, que já é uma senhora de 74 anos, portadora de câncer, diabética, tudo isso. E ela, naquele dia, por coincidência, ela não estava em casa. Escapamos por pouco, mas com a graça de Deus, né? Deus operou milagrosamente. O acidente aconteceu na última quarta-feira. Um cilindro de gás veicular explodiu nesta rua no bairro Maruípe, em Vitória. Ninguém ficou ferido, mas 4 casas ficaram bastante danificadas. Os moradores da região querem reparação dos danos e vão entrar na justiça. Vamos ver, vou entrar na justiça, porque não sei, aqui queimou tudo, lá queimou, o meu estragou o terraço, tudo vidro quebrado, muito estrago. Vamos ver se eles reparam esses danos, né? Vamos ver, se eles me pagarem é bom, né? E a justiça vai decidir, afinal de contas nós fomos as vítimas, né? Tanto eu, como o Luciano, como os moradores deste apartamento, deste aqui de frente e assim por diante. Nós não queremos nada mais do que o correto, o que é justo. O laudo com as causas do acidente fica pronto em 10 dias. O cilindro de gás foi recolhido pelos bombeiros, que vão investigar junto ao dono do carro o que pode ter motivado a explosão. Não conseguimos contato com o proprietário do veículo. Não tem jeito. A tendência é que o mundo virtual se misture cada vez mais à nossa realidade. Tá aí a febre dos pokémons, né? Humanos e bichinhos fictícios convivem de um jeito que a gente não sabe até onde é saudável ou um vício que pode atrair problemas. Uma folguinha no trabalho e a desculpa da padaria. Não deu outra. Lá vai mais um pela rua caçando Pokémon. Eu instalei para testar e tal, porque vários amigos meus instalaram e tal, mas eu achei interessante para conhecer pessoas novas, que tem um lugar que o pessoal se encontra, a gente tem a Pokéstop, aí todo mundo chega, troca ideia, conhece amigos novos. Pokéstops são lugares onde a galera para pegar algumas Pokébolas. Perto de igrejas sempre tem um. Aqui nos chamados centros de batalha espalhados pela cidade, o pessoal se encontra, troca uma ideia sobre o jogo e aproveita para conhecer gente nova. É legal para ter uma interação com os amigos, tá? Bem legal. A gente conversa no Facebook, eu capturei tal, é maneiro. E é exatamente isso que atrai os jogadores do Pokémon GO, que em poucas horas virou febre no Brasil. O virtual tecnológico com uma boa dose de realidade e interatividade. Esse campo novo, que é o game jogado na rua, é muito convidativo para uma geração, que é essa geração do mais jovem, que tem recuperado a rua como um lugar para se divertir, para conhecer as pessoas, para fazer movimento social. Para onde quer que se olhe, tem alguém vidrado na tela do celular. E a partir daí não importa mais o que se está fazendo. Que tem muita gente se divertindo é fato. Mas também tem gente bem preocupada com esse alvoroço todo. Eu estava dando uma caminhada que só fala nisso, só Pokémon está virando uma febre. Eu acho que isso vai ser terrível para a nova geração. A gente acha que realmente é uma coisa assim assustadora, sabe? Assim, é uma coisa que se a mãe não tiver limite, os pais não tiverem limite, a coisa vai desandar. Já está mal, acho, com o celular, imagina com aquilo. Existem sim alguns motivos para se preocupar, principalmente no que se diz respeito à segurança física e virtual do jogador. Como tudo em excesso faz mal, com o aplicativo não é diferente. Por isso, é importante que os pais joguem com os filhos, entendam o jogo e, claro, imponham limites. O segredo é fazer sempre em grupo. Ou seja, fazer sempre essa atividade coletivamente, porque aí um protege o outro. Eu acho que o caminho da tecnologia é essa, ou seja, a tecnologia vai ser cada vez mais conectar as pessoas para que elas possam fazer ações fora do seu ambiente doméstico. Eu acho que isso aí é muito importante.
Pois é, o velho bom senso, né? Porque o certo é que cada vez mais a tecnologia vai fazer parte da nossa rotina. Você sabia que anticoncepcional pode potencializar o risco de uma trombose? É por isso que em viagens mais longas, médicos aconselham que a pessoa movimente as pernas e use meias apropriadas. A Lia passou o maior sufoco e foi parar na UTI. Acompanhe essa história. Foi um susto e tanto. Meses atrás, Lia, que tem apenas 30 anos, fez uma viagem com os amigos. Uma semana depois de voltar para casa, ela começou a sentir dores estranhas nas pernas. Eu senti dores muito fortes na minha panturrilha esquerda. Só que eu tinha malhado na noite anterior, eu já associei a dor muscular de academia, não procurei médico, nada. Fiquei em torno de 1 semana e meia com essa dor na perna, na panturrilha esquerda. E depois a dor passou, eu continuei com a vida normal. Saindo do trabalho, umas 2 a 3 semanas depois, eu fiquei sem ar, desmaiei. Pois é, tudo isso por causa da trombose. O laudo médico diz que a causa principal foi a viagem, mas não descarta a possibilidade de o anticoncepcional ter contribuído para o problema. Fui internada na UTI com embolia pulmonar, porque esse trombo se desprendeu, uma parte, coágulo, foi para o meu pulmão, entupiu. E por isso que eu não estava conseguindo respirar. No meu caso, pelas datas, pelo diagnóstico do meu médico que me acompanha, ele entende que foi o voo, que eu não andei no voo, não usei meia compressiva, então isso que causou essa trombose. Pode estar associado ao uso do anticoncepcional, mas no meu caso, como eu já tomo há muitos anos, ele entende que foi o voo. O uso do anticoncepcional pode aumentar em 2 vezes as chances de trombose. Isso porque altera as paredes das veias e aumenta a concentração dos fatores de coagulação, o que pode acabar atrapalhando o fluxo do sangue. As principais causas de trombose seriam imobilidade e alteração dos fatores de coagulação. Existem alterações de fatores de coagulação, tanto familiares, né, da pessoa mesmo, ou adquiridos. E o uso de anticoncepcional, obesidade, sedentarismo, tudo isso aumenta a chance de você fazer trombose. O anticoncepcional, ele além de aumentar os fatores de coagulação, que são substâncias que a gente tem no sangue, para fazer a coagulação quando é necessário, ele relaxa a parede da veia e diminui muito a função dela. A veia fica mais complacente, a veia fica mais distendida, isso diminui o fluxo de sangue, propiciando um aumento da aproximação desse fator de coagulação, desenvolvendo uma trombose. É por isso que é bom se cuidar e ter um diagnóstico precoce. Se você tem casos de trombose na família, principalmente em pessoas jovens, pensar muito se você vai usar anticoncepcional, se você vai viajar, procurar se hidratar, não ficar muito tempo parado. A história familiar é muito importante nesse caso. Sabendo disso, principalmente depois de ter ficado semanas internada, Lia está devagarinho voltando às atividades. Graças a Deus agora a vida tá normal, mas eu continuo com acompanhamento, tem algumas restrições. No mais é só evitar muito esforço para não ficar sem ar e continuar. E andar nos voos, né, gente? E o meio compressivo, porque é muito perigoso. E eu não sabia, eu realmente não tinha essa informação. É isso aí, você vai viajar para mais longe, tenha o cuidado de caminhar, seja no ônibus ou no avião. E quem faz o uso do anticoncepcional deve buscar a melhor opção com a ajuda de um médico.